Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da minha própria história pessoal. Vou contar como que eu consegui superar a ansiedade na adolescência. Vou contar também como que foi a fase seguinte, a fase em que eu estava cursando física na universidade e tive que lidar com o excesso de pensamentos. E depois ainda como foi o meu encontro com a meditação e como que a prática da meditação, da atenção plena, pôde transformar a minha vida. Muitas pessoas já me perguntaram como foi a minha própria história, a minha própria relação com a meditação, com o treinamento da atenção plena e como foi a minha transformação pessoal que foi acontecendo ao longo dessa prática. Eu me lembro bem quando eu era adolescente, né, e acho que todos na adolescência já experimentaram um turbilhão de questões, de pensamentos, de sentimentos, né? E não foi diferente comigo. Me lembro que uma das principais questões que eu tive que lidar era a questão da autoestima. Eu tinha uma autoestima, digamos assim, baixa, não muito boa. E isso me provocava alguma ansiedade. Eu tinha uma tendência, por exemplo, ao isolamento social. Eu tinha uma tendência a ter uma relação social não muito saudável. Eu era daqueles alunos no colégio que andava mais sozinho, com um grupo de poucos amigos. E isso, claro, me provocava, digamos assim, uma ansiedade, porque eu sentia que alguma coisa poderia ser melhorada. E principalmente havia um sentimento também de não pertencimento ao grupo. Eu não conseguia me sentir como integrante eficaz daquele grupo que eu fazia parte ou queria fazer parte. Bom, e além dessas questões pessoais, ainda havia todas as questões que a própria fase da adolescência traz, que são questões que dizem respeito à carreira profissional, ao que você vai escolher para fazer, qual é a sua vocação, a descoberta das relações sociais, das relações afetivas, enfim. Todo esse cenário se apresentou para mim com muita confusão. Na verdade, eu não sabia muito bem aonde que eu estava pisando. Eu não conhecia muita coisa a respeito do autoconhecimento. Para vocês terem uma ideia, naquela época, fazer yoga ou fazer uma terapia era algo para pouquíssimas pessoas. Quase ninguém tinha acesso a essas práticas. Bom, então dessa forma, desse jeito assim, meio que por um acaso, eu fui começando a perceber que talvez fosse possível, sei lá, encontrar um conhecimento diferente daquele que estava sendo apresentado na escola, que talvez fosse possível encontrar uma forma de aperfeiçoamento pessoal. Eu sempre tive essa intuição de que talvez fosse possível encontrar essa maneira de criar autoconhecimento, de criar autoaperfeiçoamento e com isso pudesse me tornar melhor do que eu era. E foi assim que eu comecei então a procurar, comecei a, de forma intuitiva, buscar por outros tipos de conhecimento que não estavam sendo apresentados e que me fazia falta. Eu nem sabia o que era na verdade, mas já tinha uma intuição de que era possível encontrar algo diferente. Mesmo que naquela época eu fosse um bom aluno, eu dava conta das minhas tarefas, eu, sei lá, me virava, né? Eu sentia que algo mais podia ser feito. Eu tinha essa intuição de uma forma mais ou menos presente comigo. Eu já tinha passado por boas escolas, eu já tinha sido aluno do Colégio Técnico da UFMG, o Coltec. Eu já tinha sido, inclusive, aluno da Academia Militar das Agulhas Negras, onde eu fiquei por 4 anos. E foi o lugar onde eu comecei a perceber que o autoconhecimento era algo real, algo necessário. Foi com experiências incríveis que eu vivi lá, que me exigiram muito,
tanto a nível físico quanto a nível psicológico e mental. Mas foi lá que eu comecei a perceber, a descobrir que sim, que era possível avançar e descobrir cada vez mais esse universo fantástico do autoconhecimento. Bom, tem várias histórias dessa época, e uma época que eu fiz grandes amizades, né? Porque quando você vive num internato com os seus amigos o tempo todo, então você acorda junto, aí toma café, depois as aulas acontecem para todo mundo, e depois vem os momentos de instrução, de treinamento, mas enfim, nessa época eu fiz grandes amizades que até hoje perduram, mesmo tendo saído da carreira militar, que eu não segui mais depois, e esse foi talvez a primeira forma de autoconhecimento que eu pude entender, e que diz respeito às dificuldades, e que a dificuldade ela tem um papel importante na nossa formação, na formação do caráter. Então eu aprendi que as dificuldades elas podem unir as pessoas, e quando as pessoas estão unidas em momentos de dificuldade, essa união ela se transforma numa relação de amizade muito profunda, e ali eu comecei a realmente entender o significado e a importância do desenvolvimento dessa humanidade, vamos falar assim, dessas questões que trazem a nossa parte mais humana. Mas o que importa é que depois dessa época, depois que eu saí da carreira militar, eu percebi que talvez fosse muito importante continuar esse treinamento interior de alguma forma. E foi aí então que eu comecei a buscar de forma mais séria, mais consistente, algum caminho que me desse tudo aquilo que eu estava procurando encontrar, né? Inicialmente, o caminho que eu mais conhecia naquela época, que era o caminho científico, ele me atraiu mais. Talvez por isso, logo após eu ter abandonado a carreira militar, eu escolhi fazer o curso de Física da UFMG. E foi nesse momento, então, que eu ingressei na Academia Científica. Eu me lembro do primeiro livro que eu li e que me motivou a buscar tanto o caminho da ciência quanto o caminho do autoconhecimento, né, das culturas orientais. Esse livro é um livro famoso, o autor é um físico vienense, Fritjof Capra, com o qual eu tive o prazer, inclusive, de me encontrar. E esse livro se chama O Tao da Física, Tao de Taoísmo. E nesse livro o Capra ele faz uma aproximação, ele faz um paralelo. Ele mostra como que as recentes descobertas da física moderna são nada mais do que descobertas e afirmações que já tinham sido mostradas há milênios por culturas muito antigas. E essa obra me inspirou porque ali eu percebi que, primeiro, o conhecimento humano, ele, embora pudesse percorrer caminhos diferentes, mas se fosse um conhecimento genuíno, autêntico, ele levaria a um lugar parecido, independente do caminho. Esse lugar, naturalmente, é o conhecimento de si mesmo, da realidade, né? É a lucidez, digamos assim. Então essa foi a primeira questão que eu vi naquela obra. E a segunda é que o livro me mostrou onde procurar. Quando eu li todos os relatos que o Fritjof Capra descrevia ali sobre a relação dele com as culturas do Oriente, né? Do budismo, do hinduísmo, enfim, do sufismo, tradições antigas orientais, e quando ele ia descrevendo isso, eu ia percebendo onde estaria a fonte desse conhecimento antigo que eu sempre intuí que existisse. Bom, eu estou contando essa história só para situar e dizer que a partir desse momento, no momento em que eu escolhi
fazer e cursar o curso de Física, uma outra questão apareceu. No lugar da baixa autoestima, eu comecei a experimentar o excesso de pensamentos racionais. No começo foi algo que eu nem me dei conta, que eu nem percebia muito, mas eu percebia que eu estava cada vez mais fortalecendo o aspecto da razão. Um curso de Física é um curso que exige muito o treinamento do aspecto lógico filosófico e o desenvolvimento do raciocínio intelectual. E eu ia aprofundando nisso cada vez mais. E foi assim que eu comecei a exercitar uma percepção, da vida, das coisas, da realidade, cada vez mais racionalizada. E sem perceber muito, eu só fui perceber isso depois, mas no começo eu não percebia muito, eu estava me transformando em uma pessoa extremamente intelectual, no sentido de tudo o que eu experimentava, quer fosse uma emoção, quer fosse um sentimento, eu procurava sempre analisar intelectualmente, entender com a razão. E claro que isso não é possível, é óbvio que não, a razão ela é uma ferramenta muito importante de ser desenvolvida, mas é uma ferramenta limitada, como qualquer ferramenta. E eu lembro que essa fase foi uma fase onde então esse lado mais racional foi sendo desenvolvido com muita fome. Eu acreditava, eu tinha uma crença que se eu me tornasse melhor no nível racional, eu estaria, mais apto a melhorar também em outras áreas. E é claro que isso não é verdade. Claro que isso gerou um outro desequilíbrio. Eu comecei, então, a me tornar escravo dos meus pensamentos. Eu comecei a experimentar o excesso de pensamentos racionais, pensamentos analíticos, e o resultado disso foi talvez mais isolamento social do que aquele que eu tinha experimentado na adolescência por causa da baixa autoestima. E eu me vi com habilidades racionais muito boas, desenvolvidas, mas com habilidades sociais extremamente pobres, muito deficientes. Bom, então foi exatamente nesse momento, quando eu estava experimentando a vida acadêmica plena. Eu já estava nesse momento trabalhando com pesquisas na área da física, mas foi aí então que eu comecei a entrar em contato de verdade com a meditação e em especial com o Zen Budismo. Nós estamos falando mais ou menos do ano de 96, 97, que foi quando eu comecei a praticar a meditação sentada e logo de cara, a primeira vez que eu fiz uma sessão de meditação Zen, chamada Zazen, mas logo quando eu fiz uma meditação, eu percebi que ali tinha alguma coisa que eu nunca tinha entrado em contato antes. Foi imediato. Eu entendi que toda aquela habilidade racional que eu tinha, todo aquele acúmulo de informações, de conhecimentos do mundo acadêmico, eles eram importantes, mas eles não conseguiam entrar naquele nível de experiência. Eles não eram suficientes para compreender completamente o que eu estava experimentando na meditação. E aí foi uma descoberta que me deixou extremamente motivado, porque eu senti inicialmente um alívio muito grande dessa prisão mental, dessa prisão racional, do excesso de pensamentos. Uma prisão da qual eu era prisioneiro e em muitos momentos nem sabia disso. Foi exatamente na meditação que eu comecei a, pela primeira vez, entender um pouco mais
como era a minha operação no nível mental, como era a minha relação com a realidade, como que eu tratava todas essas questões a partir da perspectiva, digamos assim, engessada, né? Da visão científica cartesiana. E essa descoberta me deu muita força para começar uma nova fase de treinamento na minha vida, que foi exatamente o treinamento da meditação. E claro, quanto mais eu praticava meditação, quanto mais eu descobria desse mundo, e era um mundo totalmente novo para mim, eu já tinha lido algumas coisas, mas nada se compara à prática, claro, né? Bom, e foi nesse contexto, então, que eu me encontrei com o Zen Budismo. Eu já tinha conhecido outras escolas de autoconhecimento orientais, mas foi no Zen Budismo que eu encontrei uma ressonância muito grande, porque aquela prática do simplesmente sentar, aquilo me impressionou muito. Aquela prática cheia do vazio, do silêncio, mas cheia, transbordava vida. Algo pulsava ali dentro de uma forma muito clara para mim. E essa prática me tocou muito porque desde o começo eu percebi uma profundidade muito grande naquele ato de sentar, por exemplo, em completo silêncio, o que o mestre Dogen, que foi um grande mestre do Zen, chama de shikantaza em japonês, ou seja, apenas sentar. E quando eu apenas sentava na almofada e praticava a meditação no mais completo silêncio, com um grupo de 10, 15, 20, 30 pessoas, todas em completo silêncio, na mais perfeita imobilidade corporal, todos respirando sentados. Aquilo me impressionou de tal forma que eu percebi a força que havia naquela prática. E quanto mais eu praticava, mais eu ia conhecendo esses aspectos que o conhecimento racional não tinha sido capaz de me proporcionar. Eu entendia que a formação que eu tinha tido, a formação intelectual, racional, tinha sido muito importante, até para poder me aproximar daquela sutileza toda do Zen Budismo, daquela realidade tão refinada. Eu entendia perfeitamente que tudo que eu tinha feito tinha somado um pouquinho para que eu pudesse ter esse encontro maravilhoso que eu tive. Mas eu também percebi que o que eu estava experimentando ali era muito autêntico, era único. E esse encontro, naturalmente, foi sendo aprofundado. Quanto mais eu praticava, mais eu via a profundidade dessa prática, mais eu conhecia sobre mim mesmo, mesmo que eu entendesse naquela época que eu já me conhecia muito, mas aí eu vi que não, eu vi que eu conhecia uma boa parte, mas havia muito ainda para ser investigado, para ser conhecido, e a partir daí eu comecei de fato a aprofundar nessa prática da meditação e da atenção plena. E naturalmente essa ansiedade toda, vamos chamar assim de ansiedade, do pensamento acelerado que eu tinha, do volume de pensamentos ser muito alto, era muito pensamento, muita racionalização. Então, todo esse cenário, naturalmente, lentamente, ele foi sendo, vamos dizer assim, dissolvido naturalmente. Não é que eu estivesse perdendo a habilidade de pensamento ou que eu estivesse perdendo a habilidade de raciocinar. Não é isso. Mas, naturalmente, o que estava num primeiro plano, que eu achava que era muito importante, que era essa habilidade racional, né? Isso naturalmente foi deixando de ocupar esse primeiro plano. E milímetro a milímetro,
algo novo foi se apresentando. É como se uma nova forma de lidar com a realidade, com as pessoas, com as coisas, fosse aparecendo. E de fato era uma nova forma de lidar com a realidade. O que antes eu só entrava em contato por meio da razão, do pensamento analítico, eu comecei a entrar em contato através da sensação, através do sentimento. E isso foi descortinando um mundo bem novo para mim. Eu confesso que naquele momento era um mundo que eu não tinha muito conhecimento. Eu não sabia muito como lidar com essas questões da sutileza, digamos assim, nos níveis do sentimento refinado, da percepção sensorial refinada. E quanto mais eu trabalhava isso na meditação, né? E a meditação do Zen Budismo lida muito com essa questão de estar aqui no presente, no aqui, no agora, e sempre em contato com as suas sensações físicas, né? Com a audição, com a visão, com o paladar. Então essa nova forma foi se apresentando para mim e gradualmente essa ansiedade do pensamento racional foi deixando de comandar os processos, né, da minha mente, e eu pude finalmente experimentar o que pode ser chamado de, sei lá, de pacificação mental, de um estado mais pacífico, de fazer as pazes mesmo, né, com você. Foi isso que eu fui descobrindo. Então, naturalmente, todo esse cenário novo foi se instalando, eu fui praticando mais, fui conhecendo mais. Quanto mais eu conhecia, mais eu praticava. Quanto mais eu praticava, mais eu conhecia. E aí comecei a participar de retiros de meditação, participar de workshops, fui fazer muitos treinamentos com muitas pessoas diferentes, fui me aprimorando, até o momento em que eu conheci o meu professor, que me convidou então a ir para o Japão e realizar lá um treinamento formal no templo de Tenryuji, que fica em Fukui. E lá então foi onde eu aprofundei o treinamento e recebi a ordenação como monge zen budista. E isso foi em 2004. E naquele momento então já estava totalmente claro para mim qual era aquele caminho que por muito tempo eu tinha procurado. Um caminho de autoconhecimento, um caminho que eu pudesse realmente me encontrar comigo mesmo e, sei lá, desenvolver toda uma prática que fizesse sentido, que desse sentido para a minha vida. E depois disso, depois dessa ordenação como monge zen budista, eu voltei então ao Brasil e comecei a ensinar em grupos de meditação, a conduzir outras pessoas pelo mesmo caminho que eu havia descoberto. Bom, e essa foi então a minha história resumida de como eu encontrei o caminho da meditação e do autoconhecimento. E eu acho que o mais importante é realmente perceber que a gente constrói um processo por muitas fases, com muitas etapas, e nenhuma delas é inútil. Todas as experiências, elas são válidas, e essa ideia é uma ideia interessante de perceber para que nós também tenhamos paciência e entendamos que as coisas se constroem com o tempo e com muita prática. Pessoal, essa foi a pequena história do meu caminho, né, de como eu encontrei com o autoconhecimento, com a meditação, e de como esse encontro foi algo que transformou, de fato, a minha vida, que trouxe um sentido muito grande para mim, do que fazer nessa vida, por que estar aqui nessa vida, e principalmente como compartilhar isso com as pessoas. E espero também que vocês possam praticar com o corpo, com o coração e com a mente, para que também possam encontrar esse caminho que faça sentido para cada um
de vocês.